Olá, olá, estamos lá aqui com o Jornal da Difusora, primeira edição. Nosso time está aqui, formado, preparado, nossa mesa está pronta para daqui a pouco trazer as principais informações dos bastidores da política para você. Vamos girar aqui, como diz o nosso Eduardo Ericeira, com o nosso carrossel de notícias. Vamos embora, gente. Vamos embora que hoje tem muita informação. O carrossel hoje vai girar, tem gente que vai ficar tonto hoje, de tanta informação no carrossel. Vamos lá. Você ligado com a gente em todo o estado, em Maranhão inteiro de audiência, e a gente agradece aqui em nome de toda a equipe, viu? Rádio Difusora FM e TV Difusora, trazendo informações para você que nos acompanha nessa manhã. Estamos juntos aqui na TV e na Rádio Difusora também. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, entre eles, ministra Rosa Weber suspende pensão vitalícia de ex-governadores aqui do estado. Senador Everton é recebido pelo ex-presidente Lula. O Wellington do Curso diz que o PSDB terá candidato ao governo do estado esse ano. Câmara de Vereadores de Caxias suspende atividades por conta do aumento de casos de Covid. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Que bom que temos o Maranhão inteiro de audiência e você está com a gente nessa tarde, né, de quinta-feira. A semana tá encerrando aí com muita chuva aqui na capital. Hoje de madrugada muita chuva, pela manhã também. Olha o telefone na tela, 98991968622. Hoje ainda tá com ninguém ainda, né? Ninguém, mas já, um ficou olhando para o outro olhando para um. Mas já a gente vai liberar aqui o telefone. Você já pode mandar mensagem daqui a pouquinho. A gente vai começar a ler essas mensagens, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui no Jornal da Difusora, hein? E a gente começa o programa hoje falando sobre a visita que fez ao ex-presidente Lula o senador Everton. Não acredito que dessa vez colocaram na pauta assuntos administrativos, aí também já é demais, né? Falaram sobre política do Maranhão e política nacional também. Não foi isso, John Coutrin? Acho que futebol também, não é? Futebol. O presidente gosta, né? O presidente gosta. Corintiano, né? Corintiano, é. O Everton deve ser cavalo de aço, né? Nasceu Imperatriz, né? Deve torcer pro cavalo de aço. O Everton é flamenguista. E flamenguista também, é. Também. Eu me lembro daquela época que todos os pré-candidatos vestiram a camisa do Flamengo, né? E o Flamengo perdeu. E o Flamengo perdeu. O Everton, o Brandão, todo mundo, né? Com a camisa do quando Flamengo. eles tiram pra jogar uma bolinha, né? Mas outro assunto não foi... Podem ter falado do esporte, mas esse não foi o assunto principal, com certeza falou sobre o Maranhão, né? Não é segredo para ninguém que o senador Everton busca o apoio do Lula aqui no Maranhão, o apoio do PT, o apoio do Lula, aí para a sua pré-candidatura a governador. Esse encontro ontem que aconteceu no Instituto Lula, lá em São Paulo, né? Já estava até previsto, inclusive, durante a semana. E aí o Lula recebeu dois políticos maranhenses, né? Só nessa semana o governador Flávio Dino, agora o Everton. A gente não sabe daqui para sexta-feira se tem mais um, né? Na agenda ali do ex-presidente Lula, algum político maranhense. Mas os dois, pela foto, pelo menos que as fotos que eu vi lá, muito, muito amistoso, né? Muito sorridente, o Everton, descontraídos, né? Até eu mostro uma foto do Everton ali mostrando alguma coisa para ele no celular, se não me engano, no tablet. E foi um encontro ali para tentar aí logo fechar o apoio. Hoje, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o diretório do PT já formalizou oficialmente apoio ao Marcelo Freixo, né, que é do PSB. Do encontro de ontem. E aí, já começando, portanto, resolvendo o problema lá do Rio de Janeiro, já está resolvido essa questão. Aí tem os outros estados também, que inclui o Maranhão, né, como se comportará aqui o PT no Maranhão. O que pode acontecer é, por exemplo, na direção local aqui do PT, já a maioria formada em prol, né, do vice-governador Carlos Brandão, mas a gente sabe que tem a questão nacional, a direção nacional que vai decidir ainda, bater o martelo, né, o Lula, a direção nacional, em relação a essa questão. Aí onde se fala em palanque duplo, né, possibilidade de palanque duplo aqui no Maranhão, né, do Everton oferecer palanque duplo para o Lula, oferecer para o Ciro Gomes também. Ainda haverá também aí a questão das federações, que hoje houve uma outra reunião também, já foi discutida, a questão da federação hoje, entre os partidos já conversaram também pela manhã, viu, Adalberto? Então tudo isso foi dialogado ali, o Everton também deve ter conversado sobre a questão de federação e a montagem aqui do palanque. Então, as conversas vão ocorrer ainda, não é? Nenhuma decisão que vai acontecer agora do PT, mas todo mundo tentando se viabilizar. E ainda tem os encontros, né? Um encontro de tática que deve acontecer ainda. Mas, John, Ericeira, Adalberto, você em casa também, que acompanha a gente, muito boa tarde. O que é interessante é que a gente tem observado esse cenário, né? Há uma semana mais ou menos, o ex-presidente Lula
numa entrevista, a gente sabe que foi para veículos aí alternativos, ele solta, né, de forma muito descontraída, inclusive, né, que tem essa situação aqui. O John falava aqui sobre outras situações aí pelo país, né? E ele falava que no Maranhão é necessário que se encontre ali, que se arrume uma solução, mas ele já afirmava, né, que tem o apoio, que apoiava ali o senador Everton. E aí a gente agora acompanha mais um encontro sendo realizado, onde por ali o John disse que eles estavam ali numa foto, né, sendo flagrados ali num tablet, alguma coisa, mas é claro que a gente sabe que a principal discussão é essa, né? E não me parece que ele deva voltar atrás no que ele chama de apoio pessoal, né? E tem uma força considerável também. Agora, óbvio que a gente tem que esperar os próximos passos também, né? Aí, muito provavelmente, né, o vice-governador também deva ir e deva ser recebido pelo ex-presidente Lula, né? Agenda movimentada, né, Eduardo? Pois é, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde a tarde. Kate, ao John, a todos que nos acompanham aqui pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. A Kate chamou a atenção, né, para as fotos, a gente está podendo acompanhar, quem está também no rádio, que ainda não teve a oportunidade de acompanhar aí pelas redes sociais, ou enfim, a foto, né, do encontro, as fotos do encontro entre o senador Everton e também o ex-presidente Lula, sempre descontraído, né, um bom bate-papo aí entre os dois. A gente inclusive antecipou aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, ontem, né, esse encontro que iria acontecer, aconteceu ali no final da tarde, entre o Lula e o Everton. O John falou sobre uma situação importante, que é a questão do PT, né? Tem essa questão do apoio ao PT aqui, que a grande maioria da base petista aqui no Estado já disse que prefere aí, apoia a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, mas o maior líder do partido tem um carinho, tem um apoio muito grande, né, importante para o senador Everton, que é justamente do ex-presidente Lula. E assim, essa questão do palanque duplo também é bom também a gente debater um pouco sobre esse assunto, porque, tudo bem, vai ter um palanque duplo PT e PDT, só que o PT ele vai ter que dar apoio para alguém. Mesmo que o senador disponibilize, aí o senador Everton disponibilize esse palanque duplo, o PT ele vai ter que fechar com alguém caso os dois se viabilizem, por exemplo, como candidato. O PT ou qualquer outro candidato, qualquer outro partido também, ele vai ter que declarar apoio para o candidato, ele não pode caminhar com dois candidatos. Então isso tem que ser bem afinado. Detalhe importante é que, como o Diogo colocou também, teve essa reunião, tanto com o senador Everton quanto com o governador Flávio Dino, às vésperas de mais uma reunião aí do grupo, da base. Enfim, eu acho que essa reunião também aconteceu nesse sentido. O Everton também colocou alguns pontos importantes nacionalmente. Ele falou sobre a questão do combate à fome, o combate à pobreza. Ele, inclusive, falou isso nas redes sociais, que teve esse debate também a nível nacional. Mas como ontem, inclusive, eu ainda falava com a Kate, de 60 minutos, de repente, de conversa, 55 minutos certamente foram da situação aqui do Estado do Maranhão. Mas foi um encontro importante, certamente vai ser tema de debate também nessa próxima reunião que deve acontecer já no dia 31 deste mês. Chama Agora, atenção. O desse mês significa começo da semana que vem. Chama atenção para mais um ponto que eu acho interessante. Reunião, né? A gente está falando aqui sobre conjunturas, né? Só que tudo muda muito rápido. A gente nem sabe se, de repente, quem sabe no futuro próximo aí, né, o PDT também não tenha uma reviravolta no sentido de apoiar o próprio presidente Lula, caso, né, essa candidatura do Ciro não venha a cair ou a sair e ele desista para, de repente, sair candidato a governador. Ninguém sabe, né? Pode ser uma conjuntura também. Agora, o que o Eduardo Política colocou... muito dinâmica, né? O que o Eduardo colocou é interessante, porque o PT vai ter que se decidir por alguém, né? Na coligação, na federação. Por um só, né? Por um candidato. Mas o partido, né? O partido. E aí, isso, de certa forma, por exemplo, vai pegar o tempo de TV do PT, que é importante, né? Inclusive, o TSE já divulgou hoje, né? O tempo de televisão. Já a gente vai divulgar aqui. Isso. E, claro, usar a imagem do Lula, né? Por exemplo, quem o PT apoiar vai poder, pela forma da lei, utilizar a imagem do Lula no vídeo gravado, né? O Lula gravando apoio para A ou B, só quem o PT apoiar que pode ter esse vídeo, assim, de forma atualizada, né? O outro candidato que não tiver o apoio do PT ou do Lula pode até pegar um vídeo antigo, mas atualizado ele não pode usar. Então, isso, de certa forma, também é importante, por isso, ter o apoio do PT, sim, na coligação, na federação, de tal forma também, né, de modo que também o Lula reforce esse pedido através de gravação de vídeo, ou também vem aqui no Maranhão pedir apoio no palanque. Eu lembro que outras eleições, inclusive aqui no Maranhão, teve determinado candidato, de repente eu não lembro agora se era deputado ou era vereador, que tinha justamente essa briga e um partido de esquerda acabou coligando com o partido mais de direita e ele aparecia justamente nem sequer pedindo um voto para esse candidato. Então isso tem que ser muito bem
afinado, né? Isso, por conta disso, eu acho que, inclusive, sabendo dessa situação aqui no estado do Maranhão, o próprio ex-presidente Lula já fez questão de se reunir, né, o encontro tanto com o governador Flávio Dino quanto com o senador, o Everton, já para afinar essa situação, pensando inclusive no debate do PT aqui a nível estadual. Indiscutivelmente, o Flávio e o Everton são dois grandes aliados do ex-presidente Lula, né? Se vocês lembram da eleição de São Luís, que era o Duarte e Rubem Júnior utilizavam a imagem do Lula, né? Até foi parar na justiça isso, inclusive, né? Que só com quem o PT apoiava e poderia utilizar a imagem do Lula na propaganda eleitoral. Isso foi até alvo de uma questão judicial e que um dos candidatos tiveram, né, que tirar, portanto, a gravação do ex-presidente, as imagens do ex-presidente, na verdade. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. A reunião, inclusive, da base está confirmada para a semana que vem. A gente, claro, aproveita o final de semana aí. Segunda-feira a gente está trazendo aqui, atualizando você das principais notícias, claro. E amanhã, sexta-feira, já é véspera, digamos assim, já dessa reunião programada para o começo da semana que vem, né? Vai chegando o dia, vai chegando a hora e a gente vai aguardando e vai, na verdade, informando você daquilo que vai acontecendo aí na política. Eu lembro também sobre esse assunto ainda, que hoje pela manhã algumas pessoas mandaram mensagem para a gente falando assim, mas será que essa disputa toda, né, o presidente Lula tão cotejado aí pelos candidatos, será que tem peso mesmo? Será que pesa na hora da eleição? Pesa sim, né, João? Basta a gente lembrar, inclusive, a votação que o a Haddad aprovação teve no estado do Maranhão aqui é enorme, né? No Maranhão, sim, né? No Maranhão pesa sim. Você pega o histórico dos últimos candidatos a presidente do PT, foi algo em torno de 60%, 70%. Até o Poste, né, o Haddad, aqui na eleição passada, teve quase 70% dos votos, né? Então, sim, pesa sim, sem dúvida. No Maranhão pesa sim, principalmente no interior do estado. Sem dúvida. Vamos em frente, porque o deputado estadual Elito do Curso garantiu que o PSDB vai ter sim candidato ao governo. Foi isso mesmo, Eduardo? Pois Adalberto, John e Kate, quem nos acompanha. O deputado Elton do Curso, inclusive falamos ontem sobre essa reunião que teve, né, com o presidente da sigla e também do PSDB e também com a ex-deputada Andréa Murat. Ontem o deputado Elton do Curso disse que com ou sem Brandão, que deve estar migrando, né, ele mesmo já declarou que deve migrar para o partido de esquerda, o caminho mais provável é justamente o PSB, que é o partido do governador Flávio Dino, então ele deixaria a sigla do PSDB. E ele disse que mesmo assim o PSDB vai apresentar um nome para ser candidato ao governo do estado. Agora eu me pergunto, nessa entrevista, inclusive, que o deputado Elton do Curso deu ontem, ele disse que a priori a preferência é que seja o Brandão como candidato. O Brandão não vai ser porque ele já disse que vai sair do partido. Mas se ele não fosse sair do partido e fosse candidato pelo PSDB, eu fico me perguntando, o deputado Elton do Curso passa todo dia falando aí contrário à oposição ao governo Flávio Dino. Como é que ele vai apoiar o candidato vice-governador que é apoiado pelo governador? Então, é uma coisa até sem nexo. Política. Pois é, mas aí ele é oposição total, né, Kate? Oposição total. Mas falou que não vai apoiar não, né? Não, mas ele disse que se fosse o Brandão, ele apoiaria. Ele falou na entrevista que se fosse. Só que, claro, ele já sabendo, de repente, dessa saída do Carlos Brandão, falou que com o Brandão ou sem Brandão, com o Brandão ele apoiaria, mas já sabendo que ele vai sair para o partido de esquerda, mas que deve citar um nome, deve colocar um nome, inclusive colocou aí o nome da Andréa Murat como pré-candidata. Agora, outra situação... Curioso é isso, né, Eduardo? Se você me permite, foi tão rápido ali a visita, a foto e espalhar tudo isso, né? Foi tão rápido que já existe ali a pretensão da presidência e apontando quem seria o candidato. Então, sim, eu acho que me parece mais barganhando também, né? Lógico. Assim como o MDB, o PSDB, claro, tá se reestruturando, é um partido muito forte, mas que anda em um ritmo muito lento, ele deu uma enfraquecida agora nesses últimos anos, então barganhando, tentando se reestruturar, também como o próprio deputado Elton disse na entrevista, e colocando também a ex-deputada Andréa Murat como possível também candidato, se colocando até ele mesmo, que se ninguém concordasse, ele poderia ser candidato ao governo. Mas a gente sabe que não deve lançar, deve apoiar alguém, o PSDB, ou então, de repente, até não apoiar alguém diretamente, mas apenas tentar montar aí uma conjuntura forte na Assembleia, de repente numa Câmara Federal, não apoiando tanto assim o candidato ao governo do estado, mas o deputado Hélio dessa declaração que deve ter um candidato pelo PSDB, inclusive colocando a ex-deputada Andréa Murat, que sequer conseguiu se eleger como deputada na eleição passada. Então o PSDB caminha, né, tenta se reestruturar já na eleição deste ano, mas anda meio complicado ainda. Agora, eu só me lembro da eleição de prefeito, quando o Elton disse que ia ser candidato a prefeito pelo PSDB, né? Sim. E na hora não foi candidato, né? O Roberto Rocha acabou levando o partido para o Eduardo Brade. Um desgaste muito grande. Teve briga com o Brade e depois apoiou ele, né? Exatamente, depois apoiou ele, né? Mas então, antes ficou ali naquele cortejo todo, isso, né? Não, eu vou ser candidato, direção nacional, né? Não sei o que e tal. Até o fim. E fora a briga com o senador Roberto Rocha é enorme, né? Sim, ganhando todo na dia época também. capítulo diferente das redes próprio sociais. Eduardo Brade também. Exatamente. Agora sim,
É claro, não é, que o PSDB tem um projeto, óbvio, tem que ter palanque também aqui para o candidato deles, que é o Dória, tem que pensar no Dória também, e eleger a bancada de federal, né? O Brandão já tem um time montado ali no PSDB, uma bancada de federal estadual, eles saindo, esses deputados também saem, não é? O partido, por certa forma, esvazia, e aí vai ter que montar tudo isso. E o Wellington disse que tem condições de montar, né, o partido e ter os candidatos. Ok, vamos girando com a informação, aqui a informação não para. 1h30, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na televisão. A gente vai ao vivo agora em Imperatriz. O Marcelo Júnior tem informações para nós que os governadores decidiram prorrogar o prazo por 60 dias do congelamento do ICMS. Ô Marcelo, boa tarde. Bom, boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem assiste o Jornal da Difusora e também para quem nos ouve, acompanhando a Difusora FM em todo o Maranhão. Essa decisão foi tomada pelos governadores e vai estabelecer, então, o congelamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, pelo menos pelos próximos 60 dias. A decisão saiu ontem, tomada por 21 dos 27 governadores brasileiros. Essa medida também é decidida pelos governadores em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro prepara uma proposta de emenda constitucional para reduzir o preço dos combustíveis aqui no país. Os governadores emitiram uma nota ontem, Adalberto, também solicitando que a proposta sobre a necessidade urgente da política de revisão da paridade internacional de preço dos combustíveis. Então, os governadores decidiram congelar, né, a alíquota do ICMS por mais 60 dias, ela se encerraria nesse dia 31 de janeiro, então vai prorrogar pelo menos até o mês de março, mas em contrapropostas eles esperam que o presidente possa fazer aí uma revisão dessa política, né, de flutuabilidade do valor do preço dos combustíveis aqui no Brasil, que automaticamente, nesse instante, ela é realizada por meio da flutuação do câmbio do dólar. Então, 21 dos 27 governadores brasileiros tomaram essa decisão, então está congelado o ICMS pelos próximos 60 dias em diversos estados brasileiros, inclusive o estado do Maranhão. Volto com você, Adalberto, no estúdio do Jornal da Difusora. Obrigado, Marcelo, pelas informações ao vivo aqui, direto de Imperatriz, com a gente aqui, o nosso Marcelo Júnior. Vamos em frente aqui. Agora a gente fala ao vivo de São Luís, porque, como disse ainda há pouco o João, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o tempo de propaganda de cada partido político do primeiro semestre. O Ciro tem mais detalhes, tem as informações. Olá, Ciro. Olá, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde ao Eduardo, ao John, à Kate, a todos que acompanham o Jornal da Difusora na primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o tempo da propaganda de cada partido nesse primeiro semestre de 2022. Ao todo, as 23 siglas dividirão 305 minutos de aparição gratuita em rádio e emissoras de TV do país. As legendas com mais tempo são a do DEM, MDB, PDT, PL, PP, PSB, PSD, PSDB, PSL, PT e Republicanos. Cada um terá 20 minutos de propaganda que deverão ser usados até junho desse ano em até 40 inserções. O tempo foi distribuído de acordo com o desempenho de cada partido nas eleições de 2018. Não foram considerados, por exemplo, mudanças de legendas, cassações e fusões realizadas depois das últimas eleições federais foram consideradas também nesse cálculo do Tribunal Superior Eleitoral. As siglas que elegeram mais de 20 deputados federais terão direito a 20 minutos semestrais para inserções de 30 segundos nas redes nacionais e estaduais. Os partidos que elegeram de 10 a 20 deputados federais terão direito a 10 minutos. Já as bancadas compostas por até 9 deputados federais terão 5 minutos, de inserções. E é importante, acima de tudo, de acordo com o TSE, as transmissões vão ocorrer em bloco, tanto em rede nacional quanto estadual, por meio de inserções de 30 segundos no intervalo da programação normal dessas emissoras de rádio e televisão. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações ao vivo aqui com a gente no Jornal da Difusora. A gente vai falar agora sobre a questão da pandemia, da vacinação, porque entidades lançaram uma carta à população aqui do estado sobre a vacinação contra a Covid em relação às crianças, não foi isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, só rapidamente aqui, foram 38 entre entidades e médicos também conhecidos aqui
no estado do Maranhão, um número substancial, um número bem simbólico, que foram 38 entidades e profissionais que assinaram essa carta, justamente já alegando, né, o que a ciência e os estudos comprovam, inclusive aí incentivando que os pais vacinem as crianças, inclusive citando não só a Pfizer, mas a própria Coronavac, que já foi autorizada aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que seja aplicada também nesse público de 5 a 11 anos. Então, só uma nota importante, uma nota de utilidade pública importante, são 38 entre entidades e profissionais de saúde, estudiosos também que lidam nesse ramo aí da epidemiologia, da imunologia, enfim, pediatras que fizeram a assinatura dessa carta, e sociedades também, sociedades que militam nessa área, de médicos, enfim, de profissionais de saúde que militam nessa área, que assinaram essa carta, inclusive de incentivo aos pais para vacinarem os filhos, tanto com a Pfizer quanto a Coronavac, que é super tranquilo, e aí respeitando o que a ciência e os profissionais de saúde, os estudos comprovam em relação à questão da imunização contra a Covid-19. Agora veja você, viu, Adalberto, rapidamente, como a gente precisa de fato, isso só vem reforçar a necessidade da informação. Eu acho que quando nós temos, né, balizado exatamente esse critério, essa informação que chega, a informação científica, né, isso dá uma sustentação muito maior para que esses pais, né, por mais que tenham dúvidas, por mais que tenham medo em razão das crianças que são muito pequenas, aí você pega, lê, tem muita gente assinando essa carta, esse protocolo, né? Então, a necessidade disso ser divulgado, disso ser propagado, de poder chegar não só aqui em São Luís, mas na região metropolitana, em todo o Maranhão, para que as pessoas possam, de fato, não, vamos lá então, né? Então, eu vou confiar aqui na ciência, tá assinando, né? Que tem tá tanta gente assinando, assinando, né? pois é, né? tem tanta gente assinando, quando você assina, você se compromete, né? Então, a necessidade, sim, né, de poder dar um voto de confiança, mas é para a ciência, né? Afinal de contas, nós temos tantos profissionais envolvidos nesse processo. E a Pfizer anunciou na manhã de hoje a antecipação da entrega das doses pediátricas no Brasil. Ia ser em fevereiro, antecipou já para o dia 31 de janeiro, portanto, ainda esse mês chegam essas vacinas tão importantes, né? Lá em Caxias, a Câmara de Vereadores suspendeu, gente, as atividades devido à quantidade de pessoas com Covid-19. A gente vai ver e ouvir na reportagem. Ainda não se sabe, de fato, quantos servidores foram testados positivos na Câmara Municipal de Caxias. Mas em nota divulgada na manhã de hoje, o Legislativo informou que a partir desta quarta-feira, dia 26, as atividades presenciais na sua sede estão suspensas. O expediente presencial está previsto para retornar após 10 dias. A medida adotada por meio da Portaria 01/2022 visa resguardar a saúde das pessoas que frequentam o Poder Legislativo aqui de Caxias após servidores terem testado positivo para a Covid-19. Com isso, também está suspensa a campanha de vacinação de crianças nas dependências da Câmara Municipal, decisão que vale até o dia 5 de fevereiro de 2022. Somente dentro da Câmara Municipal. No shopping continua acontecendo e a Secretaria de Saúde, juntamente com o Prefeito Municipal, já procura também colocar em outros locais para a vacinação infantil, tá bom? Suspendemos por 10 dias e prorrogáveis por mais 7 dias. Acreditamos que nos próximos 10 dias estará tudo resolvido e voltaremos às atividades normais do Legislativo caxiense. A Prefeitura de Caxias também informou, através de nota, a suspensão dos atendimentos presenciais a partir desta quarta-feira de 2 secretarias municipais, Ascom e Gabinete, até o dia 31 de janeiro. Daqui a pouco a gente vai ao vivo a Caxias, saber os destaques do Jornal da Difusora, que começa daqui a pouco. Vamos falar também, enfim, mais detalhes de Imperatriz ao vivo, tudo isso para você que nos acompanha em todo o estado, viu? Agora a gente vai falar sobre um dos principais assuntos do dia. Eu vou chamar agora o repórter Arthur Oliveira, que tem informações atualizadas sobre o residencial Piancó, aqui em São Luís. Você sabe que parte do muro de uma rua desabou ontem à noite, atingiu os fundos de alguns apartamentos, e o Arthur está no local agora e tem mais informações para nós. Ô Arthur, boa tarde. Boa tarde a você e a todos. Pois é, são 144 famílias que precisaram deixar seus apartamentos, né? Toda essa área de apartamentos foi evacuada por segurança, apesar de que só esse prédio aqui que foi atingido. Você acompanha nas imagens aí do Vanderlei Ramos, né?
que esse muro de contenção cedeu durante a chuva e atingiu justamente a parte dos quartos. Por sorte, ninguém se feriu, mas por segurança, né, como eu disse, a Defesa Civil optou por evacuar todas essas 144 famílias. Desse total, 3 famílias não tinham para onde ir e estão recebendo a ajuda, né, do poder público para ficarem provisoriamente em algum local até que possam encontrar outra moradia, né? Uma vez que elas não podem adentrar esse espaço aqui, esses apartamentos que estão, não estão com acesso impedido por questões de segurança. A gente conversava inclusive aqui com o Major Lisboa da Defesa Civil mais cedo, ele falava que existe todo um trabalho de monitoramento dessas áreas com perigo de deslizamento, né, e que vai seguir durante os próximos dias, durante o período de chuva. Outro problema que a gente conseguiu constatar aqui, conversando com os moradores, é que esse problema aqui dessa encosta já é bem antigo, viu? Há pelo menos 2 anos, os moradores já vinham reclamando que essa encosta tinha o perigo de desabar, no entanto, nada foi feito e o resultado a gente acompanhou na noite de ontem, né? Um acidente que poderia ter resultado em vítimas, mas que felizmente ninguém se feriu. Adalberto. Obrigado. A gente pode continuar com imagens de lá, porque a imagem é impressionante, chama atenção, né, Kate? Hoje de manhã cedinho, o Bom Dia Maranhão dava em primeira mão essa informação lamentável, claro, mas nossa TV ia informar. Kate, que outras informações você tem sobre esse caso aí, Kate? Na verdade, a gente estava apurando isso desde ontem à noite, viu, Adalberto? Ontem à noite já chegava a informação de que parte desse muro aí estava desabando. Famílias, pelo menos 80 famílias sendo retiradas às pressas, sem saber nem para onde ir. Tiveram que ser realocadas algumas para casa de famílias, né, de familiares. Hein? Uma situação muito difícil, inclusive a gente tem informações aí do próprio Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, de que esse espaço ele já estava comprometido, viu, Adalberto? É bom que se diga que é um espaço que já estava comprometido. Hoje pela manhã teve uma reunião aí com as famílias, né, até para estabelecer o nível de perigo que existe aí nessa região. E a imagem por si só, como você disse, já destaca, né, como a situação ainda pode ficar pior. Sabe por quê? Porque as chuvas, né, elas tendem a piorar nos próximos dias. E você vê nitidamente aí toda uma estrutura comprometida e um risco iminente, né, de queda não só do resto do muro, mas também da estrutura, né, como um todo. Imagem muito forte, realmente, a gente vê aí na tela aqui do seu Jornal da Difusora, primeira edição. O fato que chamou a atenção aí, como eu disse, a Kate desde ontem à noite já apurando, e agora, na madrugada de hoje, a situação com a chuva forte piorou por lá, nessa região. A gente vai continuar informando você sobre esse caso também, viu? 1h42. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora. Depois do intervalo tem as notícias do interior do estado. Você vai ver, inclusive, quais as novas regras para doação de sangue nesse período de pandemia. Tem uma nova orientação da Anvisa, do Ministério da Saúde sobre isso também. Aliás, doação que ficou bastante comprometida nesse período de pandemia, né? Vamos para o intervalo, já outras notícias também dos bastidores da política com o nosso time aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. É rapidinho, toma um café aí, a gente está voltando já. Vou tomar um café aqui também rapidinho, viu? Segura aí só um pouquinho. Cafezinho estava quentinho, viu? Tava no ponto. O pessoal aqui, ó, os 3 ficaram sem café. Não deu para trazer porque sabe como é que é, no intervalo rápido. Mas enfim, no próximo intervalo vocês podem sair para tomar café. Estão liberados, viu, dona Kate? Obrigada. Chocolatezinho também. Tempo frio tá bom, né? Tempo frio, tá bom. Vamos em frente. Jornal da Difusora aqui em sua primeira edição. Você ligado com a gente em todo o estado, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está afim de ganhar... Peraí, rapaz, deixa eu dar aqui a informação. Você está afim de ganhar uma Super JBL Boombox? O Eduardo tem na casa dele, para curtir aquele som esperto, maneiro, ele bota ali perto da piscina e tal. Então, fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente, viu? Basta você seguir o Instagram, olha como é fácil. Você segue o Instagram da @Difusora TV, @Difusora1, vai lá, curte a foto oficial e marca um amigo nos comentários, hein? Você pode participar, olha, quantas vezes você quiser. E depois, é claro, é só torcer. O resultado é dia 9 de março no Instagram da TV Difusora. É bonita demais, né? Olha só, maravilhosa. JBL, som de alta qualidade para você. Esse super presente, claro, só o Sistema Difusora dá para você que se liga, acompanha a nossa programação aí nas nossas redes sociais, não é não? Bom saber que você está com a gente, hein? 1h47 agora e você ligado aqui na TV Difusora. A gente volta a falar ao vivo de Imperatriz agora com o Marcelo Júnior, que tem informações sobre o auxílio às pessoas vítimas de enchentes no sul do estado. A gente teve aqui durante 2 dias o coordenador nacional da
da Defesa Civil. Ontem, inclusive, teve uma reunião lá no Palácio dos Leões. E a gente vai agora para Imperatriz atualizar essas informações sobre as pessoas vítimas da enchente no sul do estado. Que informação você tem para nós, Marcelo? Oi, Adalberto, de volta direto aqui da cidade de Imperatriz, inclusive nesse momento chovendo aqui na segunda maior cidade do Maranhão. Bom, o coordenador nacional da Defesa Civil esteve ontem aqui na cidade, o Alexandre Lucas, e ele percorreu diversos pontos que foram afetados pela cheia do Rio Tocantins. Ele também circulou por alguns bairros aqui do município para observar de perto os estragos provocados pelas fortes chuvas que vêm atingindo o município nesse mês de janeiro. Foi uma cheia atípica, além do período de duração, foram 28 dias de inundação, também a época do ano, bem diferente de momentos anteriores, quando o rio só enchia entre os meses de março e abril. E agora aconteceu nesse mês de janeiro. O secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, veio aqui, está produzindo agora, junto com sua equipe, um relatório para elaborar um auxílio emergencial financeiro para o município de Imperatriz. E esse recurso vai ser destinado a assistir as famílias atingidas pela inundação. Muita gente acabou perdendo tudo, porque a água chegou muito rápido e as pessoas perderam seus pertences, móveis, entre outros utensílios. Então, o governo federal está viabilizando, por meio dessa vinda aqui do secretário nacional de Defesa Civil, fazer então um levantamento e a partir daí um socorro emergencial financeiro para o município de Imperatriz poder distribuir às famílias atingidas pela cheia do Rio Tocantins. Entre as áreas mais afetadas, inclusive observadas de perto pelo Alexandre Lucas, foi o Porto da Balsa e a área do residencial Colina Park. Só no Colina Park, pelo menos 300 casas foram inundadas, cerca de 250 famílias diretamente impactadas ali naquela localidade. Volto com você, Adalberto, no estúdio do Jornal da Difusora. Você fala agora, Marcelo, onde que você está agora, que a gente está vendo aqui que está chovendo, né? Qual é o local que você está agora? Eu estou aqui na Praça da Bíblia, região central de Imperatriz, o chamado centrão da cidade, é Rua Leôncio Pires Dourado, chovendo forte. Nesse momento aqui na cidade de Imperatriz, a chuva retornando, muita gente já preocupada, principalmente nas áreas que foram atingidas recentemente pela cheia do rio. Temos também outro problema aqui, uma característica de Imperatriz, é que o município é cortado por pelo menos 8 riachos dentro da zona urbana. E aí, quando há um grande volume de chuvas, esses riachos automaticamente acabam transbordando, provocando muitos transtornos. A última grande chuva, no dia 3 de janeiro, os riachos todos transbordaram e a cidade praticamente ficou ilhada. Ninguém passava nem de um lado nem para o outro. Foi isso, inclusive, que o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, observou aqui na cidade ontem. Muito obrigado, Marcelo. Sempre nosso Marcelo competente aí, firme, trazendo as informações, atualizando você que acompanha a programação da TV Difusora, né? Vamos em frente, vamos lá até as 12h15, tem Jornal da Difusora, a sua primeira edição. Daqui a pouquinho, Caxias tem a sua edição local. Já está no ponto, preparado lá o Zé Carlos com as principais notícias do dia. Hoje é quinta-feira, Zé Carlos. Boa quinta para todos aí. Olá, Adalberto, boa tarde a todos que nos acompanham em todo o Maranhão pela TV e Rádio Difusora. Tudo pronto por aqui para mais uma edição do Jornal da Difusora e hoje a gente vai destacar que secretarias municipais aqui de Caxias tiveram servidores infectados pelo novo coronavírus e o atendimento nessas pastas, atendimento presencial, teve que ser suspenso. Outro destaque é que é baixa a procura pela vacina infantil contra a Covid-19. E a gente vai mostrar também uma reportagem de uma professora caxiense que lançou um livro sobre educação infantil. Essas e outras informações daqui a pouquinho na nossa edição local do Jornal da Difusora. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Olha, o Ministério da Saúde e a Anvisa alteraram as regras para a doação de sangue nesse período de pandemia. Ciro Mineiro. Essa é a segunda vez que o Rodolfo vem doar sangue. Um gesto que, segundo ele, ajuda a salvar vidas, principalmente nesse momento de crise sanitária. A informação e o povo fica conscientizado sobre a importância desse ato. A Maíra é doadora recorrente. Sempre que pode, ela vem e dá a sua contribuição no intuito de ajudar o próximo. Sempre tem gente precisando, então a gente tem que se colocar nesse lugar. Se nós podemos ajudar, por que não, né? As doações como a do Rodolfo e da Maíra têm sido essenciais neste momento.
Durante este mês de janeiro, a vinda de doadores ao Hemomar caiu consideravelmente, muito em razão do surto de gripe e do aumento no número de novos casos da Covid-19. A situação é tão grave que tipagens específicas de sangue já não estão mais disponíveis no estoque, como, por exemplo, do tipo O negativo. A nossa preocupação é que a gente consiga movimentar esse banco para que a gente não venha a ter mais tipagens sanguíneas zeradas, que é uma preocupação para as unidades hospitalares. Recentemente, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualizaram as regras de doação de sangue em função da pandemia da Covid-19. Agora, quem for diagnosticado com a doença e apresentar somente sintomas leves, poderá doar sangue após 10 dias de recuperação. Esse prazo é o mesmo para quem tiver gripe ou resfriado. Essa foi uma maneira encontrada de fazer com que as pessoas não passem tanto tempo sem procurar o Hemomar e incentivar para que mais doações aconteçam. A doação ela é totalmente segura, é totalmente rápida, né? E a gente tá aqui precisando do sangue e muito mais do que o Hemomar, nós na verdade estamos sendo só um meio, né? Os hospitais, as pessoas que estão internadas estão precisando muito mais. Situação bastante complicada, né? Então, doação, mais uma vez, fica aqui o alerta para que, né, um gesto solidário importante, principalmente nesse período de pandemia. A gente segue agora para o intervalo, nosso time vai continuar aqui, aliás, eles vão tomar o café, depois eles voltam. A gente segue para o intervalo, a seguir a ministra Rosa Weber suspende pensão vitalícia de ex-governadores do Maranhão e outros assuntos você vai ter aqui também. Caxias e Imperatriz agora vão seguir com a programação local, por lá a gente fica com rádio, mas na TV tem programação local em Caxias e Imperatriz. Um instantinho só. Já voltamos aqui com a nossa bancada, o time do Jornal da Difusora, em sua primeira edição, ao vivo para todo o estado, no rádio e também na televisão. Caxias e Imperatriz, agora a gente está com o rádio, na TV eles estão lá com a programação local. E a gente volta falando que o PDT vai ao Tribunal Superior Eleitoral para descobrir quem está bancando a Bolsonaro TV, que a gente inclusive falou, destacou aqui no programa, não é, Kate? Exatamente, Adalberto. A gente falou essa semana, inclusive, né? O John Coutrinck, se não me engano, aqui trouxe essa informação. Agora o PDT quer saber de onde está saindo esse recurso, né? Afinal de contas, é uma plataforma, um app, que reúne aí as informações exatamente das ações, né? Não só do governo, mas diretamente do próprio presidente. E aí o PDT entrou com essa ação para saber de onde está vindo esse recurso, né? Para saber se não está vindo dos cofres públicos, né? E de onde é que está vindo a fonte, né, que está custeando aí não só, né, o app, mas também todo o desenvolvimento, se existem empresas por trás também aí desse desenvolvimento dessa plataforma. O fato é que agora é oficial, né, tem que responder aí de onde é que está saindo esse recurso para manter, na verdade, essa plataforma que traz, inclusive foi ventilada uma antecipação até de campanha, né, uma vez que a plataforma, ela, como o próprio bem fala, né, carrega, é o próprio nome do presidente e aí, por conta disso, já se ventila, inclusive, essa possibilidade. O fato é que agora tem alguns dias aí para poder responder qual é a fonte de recurso que está mantendo essa plataforma no ar. E, Adalberto, aqui falando dessa questão de recurso, hoje uma nova polêmica foi divulgada uma contratação de uma empresa, uma licitação para realizar pesquisas para o governo federal ao retorno de 20 milhões de reais para realizar pesquisas qualitativas e quantitativas, pesquisas de opinião durante um ano, né? Durante esse ano, na verdade. E isso, claro, já vem sendo contestado, inclusive, pela oposição, esse valor absurdo, né, de 20 milhões de reais. E alguns já disseram que não é preciso nem ele contratar pesquisa, bastava botar, e as ruas e ouvir o povo, né? É muito vultuoso, né? É um valor muito vultuoso, 20 milhões de reais aí para contratação de empresa de pesquisa para saber da opinião. Serão mais de 300 pesquisas qualitativas e quantitativas ao longo do ano, né, por um valor global de 20 milhões de reais. Se então, 365 dias, é quase uma por dia, né? Mais de 300 pesquisas. Deve estar uma por dia, mais ou menos, mais ou menos, né? por dia. É um exagero, né? Mas também tinha que fazer, né, aquela conta para poder chegar a bater esses 20 milhões, né? Então ele quer saber a opinião do povo, quer saber o que o povo está pensando, né? Qual a opinião do povo, quem vota, quem não vota, o que está achando ruim ou bom, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Se isso realmente acontecer, essa contratação,
É um valor absurdo, né? 20 milhões de reais Agora, para tudo você isso. avalia, John Coutrinho, né? A gente tem aqui 20 milhões para fazer pesquisa, tem uma plataforma aí no ar que ninguém sabe de onde é que saiu para poder criar, até porque não é, a gente sabe que não é nada gratuito, né? Não é nada que você vai ali, tem acesso, criou, pronto, botou no ar. Não, tem todo um desenvolvimento dessa plataforma. E aí, de onde é que está saindo tanto dinheiro num tempo que a gente fala sobre pandemia, onde os recursos são tão escassos, né? E essa é a própria fala do governo federal, e aí você tem empreendido aí recursos para a criação de plataforma de divulgação, tem aí a pesquisa, então tem que dizer de onde é que está saindo tanto dinheiro, né? O próprio conteúdo, né, Kate, John, tem que ser verificado. Só antes de entrar sobre essa questão da televisão aí que foi criada, espécie de televisão criada aí pelo presidente, essa questão de saber aí, fazer pesquisa, acho que é super importante ouvir a população, mas chama a atenção por esse volume vultuoso, né? 20 milhões de reais, se for aplicado numa outra área, como por exemplo saúde, educação, até nessa questão de assistência social, né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, muita gente com fome, dificuldade financeira, poderia ser muito mais importante. É importante, claro, o político, não só o presidente, qualquer político saber o que as pessoas estão pensando, onde é que eu posso investir mais, o que está né? Bom, o que está ruim, mas aí 20 milhões de reais é complicado. Tem outros meios até, como a gente sugeriu aqui, vai à rua, conversa com a população. O presidente gosta de ir às ruas aí, conversar não só com os apoiadores, mas também com os críticos. Em relação a essa questão da Bolsonaro TV, eu só queria fazer um comentário. O próprio presidente, os filhos também, a família, eles têm muito problema. A gente lembra aqui que eles têm muito problema com as redes sociais, né? Vira e mexe aí, o Twitter, o YouTube, enfim, o Facebook, o Instagram. Eles acabam tirando conteúdos do presidente, que são publicizados pelo presidente, e pelos filhos também, que são políticos, por conta desse conteúdo. Inclusive, até mesmo por vias judiciais, acabam tirando esse conteúdo, talvez pensando nisso, o presidente tenha criado essa Bolsonaro TV. Mas até essa Bolsonaro TV... Pode ser tirada do ar. Isso tudo vai ser fiscalizado. Vale lembrar que isso tudo vai ser fiscalizado. A questão da liberdade de expressão, a questão do que é publicizado, a questão do que é colocado, todos têm que ter responsabilidade. A mesma nossa responsabilidade que está aqui hoje, comentando, apresentando um jornal, enfim, trazendo uma reportagem, a mesma do presidente, a mesma de qualquer político, de estar colocando isso. Então, quer dizer, a liberdade de expressão ela tem um limite, e os órgãos fiscalizadores, a justiça está de olho nisso também. Inclusive, em razão dessas fake news, né? A gente sabe que existe uma propagação grande aí por parte, inclusive, desse próprio pensamento que é disseminado, né? E num ano de eleição, um ano eleitoral, é claro que todos os olhares se voltam muito mais atentamente para essa situação. E no caso do presidente da República, claro que a responsabilidade é maior, até porque ele está falando de dinheiro público, né? Tem que prestar contas, tem que ter transparência. A impessoalidade são vários critérios adotados aí em relação à própria administração pública, né? A gente e vai está continuar pré-candidato, acompanhando. né, E pelo fato de ser a maior autoridade do país, naturalmente ele é uma pessoa avisada. Como o próximo presidente vai ser também, os presidentes anteriores foram também, ele é a maior autoridade do país. E tem que dar transparência, tem que dar transparência a todas as ferramentas criadas. Vamos acompanhar. O que é 20 milhões perto de 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, né? Esse vai ser o valor para o fundo eleitoral. Pois é, quase 5 milhões. Quase 5 milhões de reais. Vamos lá, vamos girando, que são 2h04 já, a gente vai até as 2h19 hoje. Você ligado com a gente do Rádio e na TV também, aqui com o nosso Jornal da Difusora, primeira edição. Mandar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente aqui, acompanhando na TV Difusora. O Abelardo mandou mensagem aqui, mora ali na região do Pingão, está assistindo a gente todos os dias, acompanha aqui a nossa programação. Humberto também acompanha a gente, mandou mensagem aqui do Maracanã. A Eveline está ligada com a gente do Monte Castelo também, mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Ligados, tem alô aí, pessoal? Tem alô aqui rapidinho, Adalberto, eu consegui aqui pegar, pode inclusive divulgar o número se quiser, mas é a Socorro do Jardim Renascença, diz que não perde um só programa, quero já deixar aqui também um alô para o Eric, também que não perde, acompanha a gente, morador ali do bairro do Renascença também, todos os dias está ligadinho com a gente. O pessoal lá em Timon também que está acompanhando a gente, não colocou o nome aqui, mas está lá em Timon, acompanhando também o jornal, parabenizando aqui toda a bancada, toda a equipe. Irmã Nena também não colocou o local, está mandando também um grande abraço, acompanhando a gente. Irmã Nena não colocou o local, que está acompanhando no Calhau. Quem é aqui? O Odaí, não, é o Odaí, Odaí. Xará aqui do nosso amigo Odaí do Oradê, acompanhando a gente lá no bairro do Calhau. E chorar mais aqui, o Raimundo, lá da cidade de Coroatá, também está acompanhando a gente. Abraçar aqui a Raimunda, que é enfermeira, a doutora Cíntia, que é pediatra, está com a gente também. Muito obrigada, um beijo para ela. Doutor Tiago Quirino, a turma da área médica toda com a gente, que é dentista, está com a esposa, a Valquíria, está com o Arthur,
E muito obrigada, viu? Um beijo para cada um de falar vocês. do alô aí, John. Tá tão caladinho hoje, tá quietinho, né? Não, frio, né? Alô, Inajara também. Inajara Tá tá sempre com a né? gente, né? Mandar aqui um alô pro ontem, pediu, deve estar acompanhando a gente também, pelo Júlio do Moisés, que é lá de Coratá, não perde um programa, né? Ele sempre manda um alô aqui pra gente. O Júlio do Moisés, um abraço para ele. Legal. Muito bem. Você ligado com a gente em todo o Maranhão, aí no rádio, na TV, também vamos juntos aqui até as 2h19 com o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. John Coutrin, a ministra Rosa Weber suspendeu a pensão vitalícia de ex-governadores do Maranhão. A gente falou essa semana sobre esse assunto aqui já, né? Sobre o pedido, né, do Ministério Público. E agora ela atendeu, né? Ela atendeu e suspendeu esses pagamentos a alguns ex-governadores do Maranhão. Né? E aí, Adalberto, pelos cálculos do Estado, né? Isso aí seriam 12 ex-governadores, Eu li, né, ali o pedido do governo do Estado, eu li inclusive a decisão também, e ali fala, né, que seria um dano ao erário público algo em torno de R$400 mil ali por mês, não é? Algo em torno de 4,7 milhões por ano de prejuízo aos cofres do Estado, dano ao erário público, e por isso o governo do Estado recorreu ao STF por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, né, que havia, portanto, já revogado, né, uma decisão do governo do Maranhão de não pagar mais essas pensões a ex-governadores. E aí, claro, a ministra Rosa Weber entendeu dessa forma também, pela questão do dano ao erário público, na questão econômica, também ao patrimônio público, e aí acabou revogando essa decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, portanto, Adalberto, aí, algo em torno de todo mês, 24 a 30 mil reais, aí, que saiu dos cofres públicos para bancar essa pensão de ex-governadores, né? Então, isso aí, essa decisão, portanto, ocorreu aí da ministra Rosa Weber, e o próprio governo do Maranhão já vinha questionando isso desde 2019, o próprio governador Flávio Dino. Por isso entraram na justiça, né? E acabaram, portanto, aí vencendo essa ação, essa discussão, Adalberto. Tem um tempinho, Alberto? Rapidamente, só... Dá para falar rapidinho. Tá, essa decisão só, ela disse que não cabe mais controvérsia em relação, inclusive, na decisão da própria ministra Rosa Weber. A gente, inclusive, já tinha comentado isso, a Kate trouxe muito bem, não é só o governador, mas os cônjuges, enfim, a viúva, dependentes, quer dizer, é vergonhoso, R$400 mil aí para um Estado que poderia estar sendo investido em qualquer área social, é realmente complicado. Uma decisão acertada da Justiça, né? Outra decisão da ministra foi relacionada àquela... Dela deu um prazo para o Ministério da Saúde explicar aquela nota técnica que a gente comentou aqui, que contraria as vacinas e a ciência. O governo alterou o texto do documento após o protesto aí da comunidade médica. A gente tem uma reportagem, vamos ver e ouvir. O Ministério da Saúde divulgou um novo documento nesta quarta-feira. A tabela negando a segurança e eficiência das vacinas e que causou forte reação na comunidade médica não consta mais na nota técnica. Mas a defesa do uso da hidroxicloroquina continua lá. O medicamento é comprovadamente ineficaz no tratamento contra a Covid-19 e vem sendo defendido pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. A nota técnica foi produzida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde para rejeitar um parecer da Conitec, a comissão de especialistas criada para auxiliar a pasta e que contraindicou o uso do chamado kit Covid. Eu não entendo esse apego a esse específico medicamento, porque ele não é indicado em nenhum lugar por ninguém. Então, eu sinto muito estarmos gastando tanta saliva e perdendo tanto tempo de gente importante para discutir um assunto completamente ultrapassado. Enquanto isso, a Anvisa confirmou que recebeu as informações do Ministério da Saúde sobre o uso de autotestes para diagnóstico da Covid. O texto detalha a orientação para quem testar positivo. Nesse caso, com ou sem sintomas, a pessoa deve buscar atendimento em uma unidade pública ou privada para avaliação. Assim, o paciente será notificado nos sistemas oficiais do Ministério. Para este infectologista, as instruções para a população devem ser mais completas. Como proceder em relação a essa testagem, que testes utilizar, em que situações e como reportar esses resultados de uma forma eficiente, né? Portanto, houve essa alteração do texto, mas a ministra deu prazo aí para que fossem feitas essas explicações, não é?
Você acompanhando com a gente aqui as principais notícias do dia, os bastidores da política aqui do nosso Jornal da Difusora, os principais assuntos, claro, nacionais e locais também. A gente vai falar agora sobre a ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid, que aumentou em todas as regiões do país. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a situação já é crítica em 6 estados e no Distrito Federal. A gente volta a falar da pandemia, porque esse é um assunto, claro, que mobiliza muita gente. Depois a gente volta aqui girando com os nossos comentaristas também. Vamos ver a reportagem? Internado com Covid desde segunda-feira em uma unidade de saúde no Rio de Janeiro, o marido de Marcela não consegue transferência para um hospital, mesmo com uma liminar judicial. Paciente muito grave, descompensado e precisa ser urgentemente transferido para o CTI de um hospital maior. Esta semana, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou um boletim que indica aumento nas taxas de ocupação de UTIs no sistema público de saúde em todas as regiões do país. Um quadro preocupante causado pelo avanço da variante Ômicron. 6 estados e o Distrito Federal estão na zona de alerta crítico. De acordo com o levantamento, o Distrito Federal lidera um ranking, com 98% de ocupação. Depois aparecem Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Outros 12 estados estão em zona de alerta intermediário. Leitos ocupados principalmente por quem não se vacinou. No Rio de Janeiro, 46% dos pacientes internados com Covid não tomaram nem a primeira dose do imunizante. Para este infectologista da Fiocruz, o fundamental neste momento é planejar o remanejamento de vagas nos hospitais. Se a gente mantiver muitos leitos abertos para Covid sem estarem ocupados, a gente vai estar tirando leito de outras pessoas com outras indicações. Então, esses leitos têm que ser também ampliados gradativamente, à medida que essa demanda for surgindo. Os óbitos são outro motivo de alerta. Depois de 3 meses, a doença voltou a ser a maior causadora de mortes no país, de acordo com os registros em cartórios. Na corrida por prevenção, a vacinação infantil foi retomada no Rio nesta quarta-feira para crianças com 10 anos. A gente acompanha com atenção, portanto, o que está acontecendo em todo o país em relação à situação da pandemia. Aqui no estado a gente deu os números essa semana, a gente teve um número, depois de 6 meses aí, em 24 horas, mais de 1.000 pessoas, a notificação de mais de 1.000 pessoas com Covid-19, e a gente está atento a essa situação. Falar sobre um outro aspecto também que nesse tempo agora chama a atenção é a questão do impacto da chuva forte aqui na capital maranhense, né? O prefeito Eduardo Braga anunciou uma força-tarefa, já fez uma reunião ontem à noite, já tinha equipe na rua ontem à noite, na madrugada de hoje também, está anunciando aqui que novas ações vão acontecer durante o dia de hoje também. A previsão é de mais chuva, a situação não é fácil não, mas aqui na capital essa informação que a gente tem uma força-tarefa foi montar um núcleo, né, específico com a participação de secretários de várias secretarias tratando do tema. O Eduardo lembrava aqui durante o programa hoje que essa chuva, a gente não chegou ainda no pico, né, Eduardo, desse período chuvoso. E a gente viu essa situação aí que a gente mostrou agora há pouco, ao vivo com o Arthur Oliveira, e a gente tem pontos da cidade que são muito críticos, né, nesse período também. Então é preciso fazer um trabalho prévio. Há uma limpeza de galerias, todo ano há essa preocupação, né? Há, infelizmente, as pessoas descartam de forma errada o lixo também, o que contribui nesse período aí para agravar a situação. Mas é bom saber que a gente está tendo essa força-tarefa aí para tentar amenizar a situação, né? O período chuvoso chegou aí com força esse ano. Pois é, fevereiro, março até abril ainda, chove bastante aqui na região norte, onde está localizada a ilha, e inclusive a gente mostrava no Bom Dia Maranhão, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem, a Kate que mostrou, deve lembrar bem de uma imagem fortíssima, os agentes de limpeza recolhendo um sofá da areia da praia, quer dizer, um absurdo. Claro, o poder público tem que fazer sua parte, prefeitura, governos, enfim, não estou isentando a responsabilidade do poder público, que tem mesmo que limpar, manter a limpeza, a higienização, enfim, mas a sociedade tem que fazer sua parte. Uma pessoa que joga um sofá na areia de uma praia é um absurdo, entendeu? Só o fato de você poluir a praia já é um absurdo. Você pega e joga um sofá lá, que seja plástico, que demora um tempão, né, muitos anos para se deteriorar, fica ali no meio ambiente, enfim, além de poluir o meio ambiente, polui a praia. É uma situação bastante delicada. E você atira um sofá, joga um sofá ali na areia da praia, é um absurdo. Então as pessoas têm que ter essa responsabilidade também, claro. A limpeza pública, o poder público tem que fazer sua parte, mas a população também tem que ter conscientização de descartar aí o lixo, descartar qualquer tipo aí de sujeira no local adequado. Vamos em frente no rádio e na TV com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. John Coutrin. Adalberto, falando aqui sobre a questão do PSDB, agora há pouco, né, o PSDB informou que a executiva do partido autorizou em reunião a abertura de diálogo formal com a cidadania para a possível formação de uma federação, né? E isso foi agora divulgado agora há pouco na rede social do PSDB. Então, mas isso na nacional, né, John? É, a nacional, na exatamente. Nacional, né? Exatamente.
Então, e o seguinte, o comunicado diz que as conversas continuarão sendo conduzidas pelo presidente da legenda, Bruno Araújo, pelo secretário-geral Beto Pereira e os líderes da Câmara, Adolfo Viana e Isalci Lucas, não é? Com o objetivo de mapear e aparar eventuais arestas regionais, diz aqui, portanto, o PSDB. Né? Então, tá na tela, inclusive, na tela o texto, né? Exatamente. Aí o PSDB falando sobre essa questão, autorizando, né, a executiva, autorizando aí essas conversas com a cidadania para a formalização de uma federação. Então, essa é uma notícia agora, que saiu agora há pouco, não é? E claro, aqui com, inclusive, impactos no Maranhão. Eu ia falar sobre isso, né? O desdobramento aqui no Estado. No Estado do Maranhão. Cidadania hoje é um partido, né, que tem a senadora Elisiane Gama, né, o presidente tem o Eliel Gama, também, que é o presidente, o irmão dela. E o PSDB no Estado ainda sobre a condução de um aliado do vice-governador Carlos Brandão, que é o advogado Pedro Chagas, né, o advogado do vice-governador, que conduz o partido hoje. Então, é óbvio, né, formando a federação, aqui no Maranhão também os partidos terão que continuar juntos. Não é? Inclusive, por isso, o próprio deputado Wellington falou ontem que o partido terá mesmo candidato a governador no Estado do Maranhão, e aí pode, inclusive, com o próprio Cidadania, né, formar essa federação com a própria Cidadania aqui no Maranhão. O Eduardo está me lembrando aqui, inclusive, que amanhã tem um congresso estadual do Cidadania. Esse, com certeza, vai ser um assunto da pauta aí, dessa discussão local aqui sobre a federação. A gente falava que desde o começo, assim que a gente começou aqui o Jornal da Fusora Primeira Edição, sobre o impacto, o Thiago programou uma reportagem falando sobre os impactos da federação nas eleições já desse ano. Quer dizer, a gente, é como se fosse assim, já está no ano do jogo e as regras estão sendo mudadas e é uma mudança significativa, não é pouca coisa não, né? A gente já foi desdobrando o assunto ao longo do tempo e agora essa informação mais recente que saiu agora, inclusive o nosso tio Coutrin está trazendo para a gente aqui no programa, né? Por isso que essa federação é tão complicada, Adalberto, por conta dos estados, né? Talvez lá em Brasília se debata, até se tem essa vontade dessa união entre os partidos, mas tem que debater e discutir a peculiaridade de cada estado, né? Então, por isso que essas federações acabam sendo complicadas. No jogo político, né? A gente está em ano de eleição, aí se torna cada vez mais complicada essa situação, por isso tem que ser muito bem debatido. Você fala das eleições municipais, não é? Pois é, e tem que ficar 4 anos, né? 4 anos, não são 2, 4 anos. É uma situação altamente delicada. Já define a eleição estadual, já define também a eleição municipal, uma coisa complicada. Muito complicado. A todos uma ótima tarde, a gente se encontra amanhã é sexta-feira, vamos encerrar a semana com muita informação aqui do Jornal da Difusora, a gente se encontra no rádio e na TV também. Valeu, amanhã a gente se encontra 1h15 da tarde, encontro marcado aqui na sua TV Difusora. Tchau, tchau. Teve muita gente mandando abraço, um abraço para todo mundo que mandou aqui, amanhã a gente lê as mensagens, tá bom, pessoal?